Graças ao bom Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Batista Memorial. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E para você que está sem lugar hoje à noite, te aconselho a chegar um pouquinho mais cedo. Louvado seja Deus. Estamos sem lugar hoje à noite praticamente. Louvado seja o Senhor. Estamos felizes, muito felizes, por tudo quanto Deus tem feito no nosso meio. Deus tem coisas novas para nós. Amém, irmãos? Ontem à noite... Quem estava aqui ontem à noite, né? Ontem à noite foi assim, maravilhoso, maravilhoso. Então eu quero assim agradecer, acho que tem umas fotos preparadas aí. Ontem nós tivemos o jantar, nosso jantar de casais, tivemos aí um grande número de irmãos reunidos aqui conosco, foi bênção de Deus. Quero agradecer publicamente Cláudio Melgarejo, a Nájima, pastor Fábio, Raquel e toda a equipe que trabalhou para que estivéssemos aqui juntos. Foi uma noite assim, especial, foi romântico, foi divertido, foi espiritual, foi bom, a comida estava muito boa, mas estava, não é, gente? Estava assim, céu na terra. Agora, o ponto alto, a pregadora, vocês não estão entendendo. Não, vocês... Louvado seja Deus, internacional, Flávia Bonfim, Botelho, Santiago, Dirt Sparrer, é outra pegada, certo? Então, assim, novos... Olha aí, o irmão Paulo estava de obreiro da Assembleia, né? Ele veio assim, né? Eu quase dei uma oportunidade para ele, quero dar uma oportunidade para o obreiro. Então foi de Deus, tinha também aí os aspirantes com a gente, né? O pessoal que está pegando a manha, falei, tem que vir mesmo. Então foi bênção de Deus. Quantas fotos passam que eu quero dizer para você, casal? Você não está só, nós acreditamos no seu casamento. Então assim, ontem nós apresentamos aqui uma rede de apoio, para que você possa se aconselhar, todos os cursos que a igreja oferece que tem a ver com casais, casados para sempre, romance à maneira de Deus, homem ao máximo, mulher única, pequeno grupo, celebrando restauração, ferramentas as quais a igreja tem para a melhoria da sua família. Nós acreditamos no seu casamento, tem jeito para sua casa, tem jeito para sua família, aquilo que está ruim pode ser sarado e aquilo que já está bom pode se tornar extraordinário para a glória de Deus. Casamento é o núcleo familiar. Se o casamento vai bem, a família consegue ir bem. Lute pelo seu casamento, Deus tem um novo tempo para a sua casa. Amém, irmãos? Vamos dar um glória a Deus, ontem foi uma bênção, aplauda o nome do Senhor, foi bênção mesmo, tá? Bênção, bênção do céu, louvado seja o nome do Senhor. Um prazer receber você aqui hoje, a você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que está em casa acompanhando essa transmissão, pode escrever aí de onde você é. Meu irmão, meu querido irmão que está aqui hoje à noite, de onde você é? De onde você é? Quando você conhece uma pessoa e você fala com ela, você percebe que ela tem um jeito diferente, um sotaque diferente, muito provavelmente, em subsequência, a pergunta que você fará a essa pessoa é, de onde você é? De onde você é? Cada um de nós que está aqui hoje, fazemos parte de uma grande comunidade, então a gente deve ter entre nós representantes das várias regiões do nosso país. Tem gente que veio lá do sul, chimarrão, churrasco, maionese, terra maravilhosa. Gente que veio lá do norte, Amazonas, Pará, aí louvado seja Deus, açaí, tantas coisas maravilhosas que a gente tem por lá. Pessoal do Nordeste, lugar chato, né? Aí, né? Louvado seja Deus, carne de sol, cuscuz, aquilo é terra, aquilo é bênção de Deus. A gente tem o pessoal, os cariocas, né? Isso, você vê que o comportamento já muda, né? Já vira bagunça. Louvado seja. O pessoal do Paraguai estão reivindicando aí, Louvado seja Deus. Então, quando a gente para pensar, né, de onde a gente veio, quando a gente faz essa pergunta, por que eu estou dizendo isso? Porque de onde você vem, ou de onde você é, muitas vezes diz sobre como você pensa, diz sobre como você age, diz um pouco sobre quem você é, sobre os seus comportamentos. Então, para privilegiar todo mundo, vamos fazer um exercício, eu conto até 3 e você fala o mais alto possível de onde você é, tá bom? 1, 2, 3 e... Muito bem. Isso aqui se chama na Bíblia Torre de Babel, sabe? Quando ninguém entendia mais nada, é isso, Torre de Babel. De onde você é, irmão? De onde você é? Muito do que somos, muito do que pensamos, muito de como nos comportamos,
da onde eu venho, influencia a maneira como eu penso, como eu falo, e muitas vezes a maneira como eu ajo. Se você tiver a oportunidade de visitar diferentes partes do mundo, você vai ver que as pessoas às vezes podem até falar o mesmo idioma que nós falamos, mas o sotaque muda muito, e a cultura muda muito. As pessoas, dependendo do lugar de onde elas são, elas têm comportamentos que são altamente estranhos para nós. Se você for em algum lugar do mundo, você não pode entrar com os sapatos na casa de alguém, isso é falta de respeito. Se você for em outro lugar que é considerado sagrado, você tem que tirar algo que seja da sua cabeça. Mas se você for numa sinagoga, você tem que cobrir a sua cabeça, porque você está num lugar sagrado. Dependendo do lugar que você for no Oriente Médio, você não pode nunca, jamais, comer com a sua mão esquerda, você só come com a sua mão direita, come-se com a mão, a esquerda você usa para se limpar. Então você nunca oferece a mão esquerda para alguém para cumprimentar a pessoa, por exemplo. No Japão você nem estica a mão, você só faz um cumprimento, faz um sinal. Na Espanha, se você for na Espanha, você tem um costume de dormir 2 horas durante o dia. Chega ali, meio-dia, fecha tudo, você tem a siesta, né? Você tem a sesta, fecha todo o comércio, dorme um pouquinho, depois você volta e trabalha até mais tarde, né? Isso é costume cultural. Na Austrália, as pessoas têm costume de andar descalços, quando se sentem à vontade, isso para eles é normal, é da sua cultura. Na China, alguns lugares, se você gostou da comida, você tem que arrotar no final. Por dizer, gostei, quero homenagear você. Né? No Japão, por exemplo, existem lugares em que não se fala o número 4, porque o número 4 parece com a palavra morte, então eles não contam o número 4. Alguns elevadores nem têm esse andar, eles não apertam e não falam, por causa da superstição que eles têm. Então, de onde você vem, ou de onde você pode influenciar, ou influencia diretamente como você pensa e como você se comporta. Por isso a minha pergunta para você hoje, para abrir ela mais, se você que está aqui hoje à noite, está em Jesus, de onde você é, irmão? Se você está em Jesus, de onde você é? E a resposta para essa pergunta é: você não é daqui, e essa terra não é seu lar definitivo. Essa é a resposta para a nossa pergunta. Se você está em Jesus, você é um cidadão celestial, você serve a um rei eterno, você tem os valores de um reino que não pertencem a esse lugar. Então, se estou em Jesus e se sou um cidadão, em última instância e por fim, eu jamais vou conseguir estar completamente alinhado aos costumes e à cultura disso daqui, porque eu não pertenço aqui, eu não sou deste lugar. Pedro vai nos dizer algo muito interessante, e o título da palavra hoje, isso tudo foi só introdução, o título da palavra se chama O Normal Não Funciona. O normal não está funcionando. E é um convite de Pedro, quando ele diz na palavra do Senhor, em 1 de Pedro 2, versículo número 11, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, está aí também: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. Grave essas duas palavras hoje: peregrinos e forasteiros. Senhor Jesus, fala ao nosso coração, guia-nos nos próximos minutos pela Tua palavra, e que ela encontre em nossas mentes e corações guarita, e que ela nos ajude nesse processo de diariamente sermos um pouco mais transformados à imagem do nosso Senhor. O normal não está funcionando, por isso eu peço, planta em nosso coração hoje uma semente e uma verdade de que nós não somos daqui. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém. Talvez Pedro, ao escrever esse texto, ele estava dizendo: eu preciso lembrar vocês de que essa não é a sua casa permanente. Eu preciso lembrar vocês de que esse lugar não é a estação final, esse não é o ponto final, não é aqui onde você vai chegar. E talvez o alerta de Pedro nesse texto que nós lemos seja: tome cuidado para que você não seja sugado pelos costumes, pelos valores desse mundo. Tenha cuidado para que, conforme o tempo vai passando, você não vá se tornando quem você não foi criado para ser. E essas duas palavras, forasteiros, estrangeiros, elas são duas palavrinhas gregas que eu coloquei aí para que a gente dê uma olhadinha sobre elas. Pedro está usando essas duas palavras. Fala: o que é isso, pastor? Isso aqui é grego, tá? Ele fala assim: está falando grego, é isso que nós estamos falando. E a transliteração dessas duas palavras ficaria assim, paróikos e parepidemos. São essas duas palavras, estrangeiros e forasteiros. Mas o que importa para nós hoje à noite é a gente perceber que elas têm a mesma raiz, a raiz grega para.
é a mesma raiz que a gente usa, por exemplo, para o Paráclito, aquele que se coloca ao nosso lado, o Espírito Santo. E este para na ideia aqui, a ideia dessa palavra, ou a definição dela, é dizer de algo que está ao lado, que está perto e que é temporário. É isso, está do lado, está perto e é temporário. Então a ideia seria mais ou menos assim: eu sou estrangeiro, eu sou um forasteiro, como que eu vivo? Se eu sou um estrangeiro e se eu sou um forasteiro? Eu vivo perto, mas não dentro. Eu estou próximo, mas eu não estou em. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. São essas duas ideias que Pedro está trabalhando com o coração daqueles que estão os ouvindo. Ele está dizendo: vocês são forasteiros, vivam como quem está perto, mas não está dentro. Vivam como quem está próximo, mas não está em. Viva como quem está no mundo, mas como quem que não é do mundo. Você pode estar perto, mas não esteja dentro. Agora, se eu tenho que viver assim, de onde eu sou? De onde você é? E aí Paulo vai nos ajudar a responder isso quando ele vai dizer em Filipenses capítulo número 3, versículo de número 20, a palavra do Senhor nos diz assim: pois a nossa pátria está onde, irmãos? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: a sua pátria é outra. Sua cidadania é outra, você é um cidadão dos céus, você pertence a um Rei Supremo, o qual nós estamos aguardando voltar, porque o Senhor Jesus voltará. Amém, queridos? Estamos aguardando, você pertence a Ele, e você diz: pastor, isso é uma ótima notícia, porque eu já fiz aquele negócio lá de aceitar Jesus, e o dia que o Senhor Jesus voltar, eu vou para o céu, está tudo resolvido. Não é isso? Isso é uma parte da história, isso não é toda a história, porque o nosso chamado envolve muito mais, envolve em como eu me envolvo num mundo ao qual eu não pertenço, a fim de fazer diferença nele. Esse é o nosso chamado. Eu pertenço a outro lugar, mas eu tenho que viver nesse lugar que não me pertence, de uma maneira que eu faça diferença nesse mundo. É por isso que o que a gente tem que se perguntar é: do que é que Paulo afinal está falando quando ele escreve aos Filipenses? Como nós temos que viver? Porque ele vai usar uma conjunção, mas, pois, no português são conjunções explicativas, conclusivas. Aqui ele está usando uma conjunção explicativa, pois a nossa pátria está nos céus. Então, para a gente entender por que ele coloca esse pois, o que ele está explicando, talvez seja bom a gente dar uma olhadinha no contexto, voltar 2 versículos e enxergar o que é que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Percebe a emoção de Paulo ao escrever isso? Que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Parece um pouco daquilo que a gente ouve na nossa cultura. Em tudo que você ouve na sua vida, geralmente você é levado a pensar só no que está aqui, a pensar só nas coisas que são terrenas. E essa frase de Paulo, de verdade, ela me pega. Gente que só vive a pensar nas coisas que são terrenas. Aí ele vai colocar o pois, entendeu? Gente que só vive por aquilo que é da terra. Ele diz: pois, mas explicando para vocês, nós não vivemos assim, nós temos uma pátria do céu, nós aguardamos um Salvador que um dia virá sobre nós. Nós não somos daqueles que vivem se preocupando só com as coisas que são terrenas. Agora, para que a gente traga a conversa para o chão da nossa vida, eu não sei se você é tão pó quanto eu, mas de verdade, muitas vezes, na maioria do tempo da minha vida, eu estou preocupado com as coisas daqui. Só eu? Vamos, gente, vamos abrir o confessionário. A maior parte do tempo a minha cabeça está envolvida com as coisas daqui. Eu costumo estar sugado com as preocupações dessa terra com mais frequência do que eu gostaria. E muitas vezes não só preocupado, mas, permito-me usar a palavra, obcecado. Obcecado com essa terra, obcecado com as coisas que eu posso ter, com as coisas que eu posso desempenhar, com a performance que eu posso ter aqui. Eu sei, cada um de nós tem as suas lutas, cada um de nós sabe onde o sapato aperta. A gente quer ter uma boa renda, a gente quer ter uma boa casa, nós queremos, quem sabe, de repente achar aí uma startup e a gente se torna até rico. E sendo rico, a gente teria mais tempo para fazer as coisas que a gente gosta, praticar o nosso hobby, jogar, sei lá,
jogar frescobol, né? Fazer uma praia artificial na minha casa, praticar meu hobby, jogar meu futebolzinho, jogar meu boliche, fazer as coisas das quais eu me importo, comprar um relógio que eu gosto, um relógio favorito, uma roupa da marca que eu gosto, um sapato que eu gosto, viajar, ir a lugares novos, conhecer países novos, comprar o meu café gourmet, louvado seja Deus. Quem está nessa vibe aí, que é fresco já? Ok, vamos olhar. Tudo bem. Eu tomo café sem açúcar. Eu falei isso para a Flávia, né? Eu fui mudando, eu estou envelhecendo, eu estou afrescalhando os negócios na vida. E aí, agora eu tomo café sem açúcar, eu estou nessa. A Flávia olhou para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, você não me inventa de comprar aqueles café gourmet que nós não temos condição para isso. Tudo bem, continuo no pilão, sem açúcar. Mas nós precisamos do café para servir a Deus, amém, irmãos? Café, ok, louvado seja Deus. Talvez até fosse um pé de café, que é a árvore da vida, quem sabe. Café, eu quero ter essas coisas que são meus mimos, são as coisas que me deixam feliz. Quero mostrar nas minhas redes sociais que a minha vida está indo bem, graças a Deus, e dizer, olha onde nós estamos, né, se sentindo abençoados. E, ok, a gente, se você é pó como eu, a gente está envolvido com essas coisas na vida da gente. Mas a minha ideia, a ideia que eu penso que a Bíblia está trazendo para nós é Ele nos dizer, tome cuidado para que isso não sugue a sua vida, para que a sua vida não seja só isso, para que você não coloque a sua esperança e não viva como alguém que só tem como missão de vida fazer isso, ser levado por essa corrente que tende a nos levar sem que a gente perceba aonde a gente vive para ter, aonde a gente vive para mostrar o que tem, e onde a gente vive para ansiar por aquilo que a pessoa vai achar daquilo que a gente tem. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Eu tenho, eu mostro e espero a opinião do outro sobre aquilo que eu tenho. É o triângulo que guia a vida das pessoas hoje. É a maneira como se espera. Aí a gente vai vivendo de uma certa forma que a gente diz, mas ter é o mais importante. Mostrar que tem é o mais importante. Mostrar para os outros que eu sou feliz e ver que as outras pessoas olham para a minha vida e veem que eu tenho coisas, isso é o mais importante. E a gente vai sendo puxado para esse mundo, mas se você está em Cristo, eu quero te dizer, você sabe lá no fundo da sua alma, que você foi criado para algo mais. Tem alguma coisa aqui, na nossa alma e no nosso coração, que nos dizem que nós somos criados para algo mais. Há uma mensagem que está aqui dentro de nós. Há algo mais profundo, por quê? Porque esse mundo não é a minha casa. Há algo mais profundo porque eu sei que de verdade essa aqui não é a estação final. E eu queria dizer duas coisas para você hoje à noite sobre tentarmos quebrar esse ciclo de normalidade na nossa vida. A primeira, quando eu sei de onde eu sou, é que você pensa diferente. Você pensa diferente. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo número 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, uma pessoa que sabe de onde ela tem uma macrovisão sobre a vida diferente, ela tem uma cosmovisão sobre a vida diferente, ela pode andar até regida por algumas leis, mas o que move ela são os seus valores. Eu coloquei essa frase aí, salvo engano. Nós que sabemos de onde somos, um cidadão dos céus vive de acordo com as leis, mas ele é movido pelos valores do reino de Deus. Tem coisas nessa vida que são naturais, não tem para onde correr. Mas o que move a minha vida são os valores do reino de Deus. Importa mais obedecer a Deus, agradar a Deus, do que obedecer aos homens, disseram os apóstolos, em Atos dos Apóstolos. E nós somos chamados a viver assim. Por quê? E como é que a gente muda a maneira que a gente vive? Essencialmente, irmãos, nós começamos a caminhada de mudar o jeito que nós vivemos quando a gente muda a maneira como a gente pensa. Paulo está dizendo, você não vai ser uma pessoa que é altamente conformada a esse mundo a partir do momento em que sua mente mudar. Então, perguntas, qual é a sua fonte de pensamento? O que forma hoje, o que forma o seu pensamento? A maneira como você enxerga a sua vida. Vamos traduzir isso, qual é a sua fonte primária, da onde que você bebe?
De onde que você se alimenta? Porque o que você pensa, você pode achar que você tirou só da sua cabeça, mas o que você pensa, você tirou de vários lugares que alimentam você. E aquilo que você pensa é aquilo que por fim vai levar as suas ações. A sua fonte determina o gosto. Então é mais ou menos, você está assim, você está num casamento, aí você gosta de beber Coca-Cola, como todo pecador gosta de beber Coca-Cola. Se você é um pecador gourmet, você bebe Coca-Cola sem açúcar, tá? Aí o cara tem ali, fulano, Coca-Cola, fala assim, cara, eu tenho chá verde. Fala, serve, bebe, cara, tem o mesmo gosto. Aí ele serve o bendito do chá verde. Aí você vai tomar o chá verde, esperando que ele tenha gosto de Coca-Cola. Minha pergunta para você é, tem o mesmo gosto? Sim ou não? Não tem. E aí quando aquilo bate aqui dentro de você, você fala, mas por quê? Deixa eu tentar traduzir para você assim, ó. A fonte da sua mente determina o gosto da sua vida. É isso. A fonte da sua mente, o que você põe aqui para dentro, é o que determina o gosto da sua vida. Por que que fulano tem um gosto tão materialista? Por que que fulano tem um gosto tão humanista? Por que que fulano tem um gosto tão sarcástico? Por que que fulano tem um gosto tão carnal? Porque a mente dele recebe esse tipo de formação. E esse é o tipo de gosto que ele passa para a sua vida. É por isso que Paulo está nos dizendo, quer mudar? Quer quebrar o ciclo da normalidade? Mude a maneira como você pensa. E para mudar a maneira como você pensa, tem que mudar as fontes de onde você tira os seus pensamentos. Nós temos uma fonte primária para a nossa vida, e essa fonte tem que ser a palavra de Deus. Amém, irmãos? A santa palavra de Deus. Ontem eu e a Flávia estávamos ministrando aqui para os casais, e nós estávamos ministrando o texto que diz, passam os céus e a terra, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém, irmãos? Essa é a palavra que dura para sempre. Por que mudar a fonte de pensamento? Porque eu e você, nós temos ouvido mentiras repetidas vezes, que nos ensinam exatamente a viver só por esse mundo. Mentiras que nós ouvimos por aí. Viva para si mesmo. Viva para si mesmo. Você é a sua melhor propaganda. Não é isso? Você é o seu negócio. Viva para si mesmo. Viva o melhor da sua vida agora. Você é mais importante do que qualquer outra coisa. Quer ver uma mentira que a gente ouve muito? Viva a sua verdade. Deixa eu ver essa. Você tem que viver a sua verdade. Viva do jeito que você quiser, desde que você não machuque ninguém. Está tudo bem. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito, não importa o que você faz, desde que você não machuque ninguém. Isso são mentiras que estão entrando dentro da nossa cabeça, que a gente vai vivendo e dizendo, cara, eu acho que a vida é sobre isso daqui. Só que quando a nossa mente vai sendo renovada pela palavra de Deus, a gente começa a se lembrar e dizer, não é sobre isso daqui, há um reino maior, amém, irmãos? Há um reino à nossa espera, eu sou de outro lugar, o meu verdadeiro tesouro está nos céus, e dele eu aguardo. É por isso que a gente tem que trocar a fonte, da onde a gente tira primordialmente os pensamentos que regem e governam a nossa vida. Paulo vai nos dizer, em Colossenses capítulo número 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas, vamos lá, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. É uma busca, um anseio nosso, de que a gente não fique só preso às coisas daqui, mas que a gente busque as coisas do alto. Por isso, traduzindo em miúdo para você, eu queria pedir para você, nessa noite, considerar aonde está a sua mente. Sua mente está nas coisas do alto, ou sua mente está aqui embaixo? E nós temos esse poder de posicionar a nossa mente, ou eu vou viver pelas coisas terrenas, ou eu vou viver com a mente aqui embaixo, nas coisas inferiores que não duram, ou eu vou viver com a mente aqui embaixo, nas coisas inferiores que não importam, vou viver com a mente aqui embaixo, nas coisas inferiores que não honram e não glorificam a Deus, ou eu vou intencionalmente posicionar a minha mente no lugar mais alto, e começar a buscar as coisas que são do alto, e viver por valores que não são só os valores desse mundo. Então as Escrituras estão dizendo, pense mais, busque mais as coisas do alto, coloque a sua mente nessas coisas, eleve a sua mente. Então nós temos que olhar para um mundo que diz viva por si mesmo, ou eu olho que é para a Bíblia que diz assim, pense nos outros.
Ou eu olho com a minha mente aqui embaixo e digo assim, faça a sua vontade, não importa o que os outros dizem, ou eu levo a minha mente e pergunto, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho que fazer essa escolha, eu olho aqui para baixo, mantenho a minha mente aqui embaixo, e eu digo, o que importa é conseguir, o que importa é ter, ou eu levo a minha mente e digo, o que importa é partilhar e abençoar. Ou eu mantenho a minha mente aqui embaixo, onde eu digo o que importa é o agora, ou eu digo, mas essa vida aqui não é tudo, há um céu que me espera, existem valores que são maiores do que os valores aqui. Ou eu mantenho a minha mente aqui embaixo, vivendo por aquilo que vai passar, ou eu elevo a minha mente dizendo, como eu posso viver por valores que não passam? Irmãos, é uma escolha, não é um sentimento. É uma escolha que a gente faz de posicionar a nossa mente em outro lugar e dizer, cara, eu não vivo mais por esses pensamentos. Eu troquei a minha fonte. E eu e você, nós não somos esse mundo. Eu e você precisamos ter uma mente renovada, uma mente diferente do mundo. Quem quebra o ciclo da normalidade é a pessoa que muda a sua maneira de pensar. Segundo, hoje a mensagem tem 2 pontos só. Louvado seja Deus. Que o pregador está quase sem voz também, por causa do resfriado. Segundo, normal não está funcionando. Como nós quebramos o ciclo do normal? Quando você vive de uma forma diferente. Diz a palavra do Senhor, voltamos ao texto com o qual abrimos a palavra. Pedro vai nos dizer, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra, contra a vossa alma. Nós lemos 10, agora estamos lendo 11. Exorto a vocês, que vos abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma de vocês. Há uma tradução, a mensagem, ela é uma tradução devocional, ela não é uma tradução literal da Bíblia, ele pega o espírito do texto, e ele usa um conceito muito interessante quando ele traduz esse texto, ele diz, amados, não se aconcheguem ao mundo. É assim que ele traduz na mensagem. Não se aconcheguem ao mundo, não se acomodem ao mundo. Sabe aquela coberta que você tem, que você joga ela para cima, ela já cai te abraçando? Que você tem ela desde que você era adolescente, alguém tem essa coberta em casa assim? Aquela que você joga, essa coberta aqui, né? Ela tem meu shape, ela tem meu molde, não é assim? Você só joga, que aí você compra aquela coberta nova, ela não encaixa direito, não é assim? Leva um tempo, ela espinha e tal. Talvez a ideia de Pedro está falando aqui, ele está dizendo assim, não torne o mundo para você um cobertor aconchegante. Sabe aquela rede que você só se joga assim, ela já te abraça, que você tem lá? Ou a poltrona do papai, que já tem seu encaixe aqui, tudo bonitinho. Ele está dizendo, o mundo não pode ser isso para você. Esse mundo não pode ser esse lugar onde você se aninha, se aconchega. Fala assim, cara, é isso aqui, essa é a parada final. Ele está dizendo, não, você tem que se abster. Porque muitas dessas coisas estão fazendo uma guerra contra a sua alma. Então deixa eu dizer isso para você assim hoje à noite, meu irmão. Não pague as comodidades desse mundo com o custo da sua alma. Não pague as comodidades desse mundo com o custo da sua alma. Quanto que vai custar esse aconchego? Só a sua alma, fica tranquilo. Está tudo certo, no final a gente acerta a conta. Deixa eu falar para você, eu não quero estar confortável com esse mundo. Eu quero estar desconfortável. Eu quero viver desconfortavelmente, não me cabendo mais, dizendo, cara, não me cabe mais aqui. Eu estou aqui, mas eu não caibo. Não sei se essa é a palavra no português. Eu não sirvo. Eu não encaixo aqui. Eu estou aqui, mas eu estou numa missão. Esse não é meu lugar de conforto, não é o lugar que me abraça, não é o lugar onde eu estou aconchegado. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Pensa, irmãos, como a gente vai se aculturando, como às vezes a gente percebe, sei lá, nossos entretenimentos. Com o que você se entretém na sua vida? Muitas vezes a gente está entretido com coisas que não glorificam a Deus. A gente está entretido com briga. Vamos assistir aquele programa que é baixaria, brigadeira, intriga. Então, Bial, eu queria eliminar, nem é o Bial mais, né? Queria eliminar fulano de tal, porque aqui, tal. Ou a gente está entretido com sexo. Ou a gente está entretido com cenas de nudez, mas pastor, é no Game of Thrones, e daí? Ou a gente está entretido com violência extrema. Ou a gente está entretido com coisas que tem muito palavrão. E eu sei que na vida comum todos nós ouvimos os nossos palavrões, não tem como pôr pi na vida. Mas tem coisas que a gente tem como fazer escolha. E se você pensar, às vezes a nossa mente, a maneira como a gente vive, aquilo que nos entretém,
que chama a nossa alma a nos deleitar, são coisas que estão se opondo diametralmente aos valores de Deus. Coisas as quais, se a gente pudesse falar, Deus, senta aí e assiste comigo, não poderia, não daria. Que se Jesus entrasse na sala, você, peraí, Senhor, deixa eu mudar o canal, e aí a gente conversa. Eu estou dizendo isso porque é dessa forma que essas coisas vão travando uma guerra contra a nossa alma, vão deixando que a gente deixe de viver de uma forma que nós deveríamos viver. É por isso que eu comecei falando para você sobre elevar a mente, porque quando você começa a pôr na sua mente que existem determinadas coisas que não são para você, ou ciclos os quais você não vive mais, isso vai mudar a maneira como você vive. Você é por causa da maneira que você pensa. Você faz o que faz por causa da maneira como você pensa a vida, né? A teoria cognitivo-comportamental fala sobre isso. Um pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação. Mas assim como eu penso aqui, é a maneira como eu me comporto. Quando a minha mente vai mudando, eu vou mudando. E aí, se eu vou mudando, as coisas na vida prática vão mudando. Porque o Evangelho é uma transformação. Posso ouvir um amém? O Evangelho é uma transformação, irmãos. Se você caminha com Jesus e a sua vida não se transforma, esse Cristo com o qual você caminha é só um ídolo. Ele é só uma religião. Porque o caminho com Jesus é um caminho de transformação, de mudança de vida, onde a gente vai mudando. E aí a minha mente muda e de repente eu mudo a maneira como eu uso o meu tempo. Eu falo assim, cara, o meu tempo é curto. Eu não posso jogar, sei lá, 4 horas, 5 horas do meu dia na rede social fora. Eu sei que tem gente que trabalha com isso, está tudo certo, é trabalho. Mas para alguns, é só... Como assim? Como assim que eu passei, que eu era para ter ido dormido e agora são 2 horas da manhã, eu estou vendo vídeo no TikTok ainda? Como que eu posso ter coragem de usar o meu tempo dessa forma? Como que eu posso usar o meu dinheiro da forma que eu venho usando? Porque quando a gente muda o pensamento, muda como nós vivemos. Aí o meu dinheiro já não é mais só sobre mim, não é só sobre eu garantir as coisas para mim mesmo. Aí eu entendo a linha que Coríntios traça, por exemplo, entre pão e semente. Que dinheiro na vida da gente é pão, mas dinheiro na vida da gente também é semente. É para nos suprir, mas também é para sustentar a obra de Deus. E eu falo assim, então o meu dinheiro não é só sobre me suprir. O meu dinheiro também é sobre como eu posso abençoar outras pessoas e outros projetos. Aí quando a minha mente muda, eu aprendo a graça de partilhar a vida, de entregar o que sou, como diz aquele velho hino, né? Tudo eu reterei. Já ouviu esse hino? Tudo eu reterei. Já ouviram? Sim, por mim, Jesus bendito. Já ouviram? Tudo reterei. Não é essa a letra, né? Mas é isso que a gente faz. A gente está tudo entregarei. Deus está olhando assim. Pega o Gabriel, pega o papel. Vamos anotar o nome. Mas essas coisas não mudam só por a gente cantar. Essas coisas mudam quando a nossa mente muda. Muda a maneira como eu trato as pessoas. Eu disse aqui para os irmãos já, a Bíblia é um livro vertical e a Bíblia é um livro horizontal. Quanto mais a minha mente muda na perspectiva celestial, ela muda como eu trato as pessoas. Você quer mudar a maneira como você trata a sua esposa, mude a maneira como você pensa a respeito dela, sobre quem ela é. Aí isso muda, por exemplo, a maneira das pessoas com quem eu me relaciono. Quando um jovem coloca sua mente nas coisas de cima, ele não sai namorando qualquer um, porque ele sabe que Deus tem gente boa para ele. Ele não sai beijando qualquer boca. Não é sapo que precisa virar príncipe para ficar experimentando beijo. Fala, não, cara, ok, você é bonito, você é malha, tá? Segue sua vida aí, cara. Minha mente está em outro lugar. Eu sei o tipo de gente que Deus tem para mim, eu sei o tipo de gente que eu estou me tornando. Muda quem eu namoro, muda como eu namoro, muda como eu trato os meus pais, muda. Muda sim, muda a maneira como eu trato as pessoas que trabalham comigo, como eu lido com o meu pastor, como eu lido com os meus filhos, muda como eu trato as pessoas difíceis. Eu não sei se na sua vida você tem gente difícil, muda. Às vezes, vou dar uma palavra para você hoje à noite, às vezes, amar as pessoas difíceis é parte do tratamento de Deus para te tornar mais semelhante a Jesus. Verdade, porque Deus te ama e você é difícil, que eu sei. E aí Deus põe as pessoas difíceis no seu caminho e fala, quero ser igual a Jesus. Ok, começa amando os difíceis, começa amando os curvas de rio. E aí Deus vai... mas por quê? Porque a gente vai entendendo, por exemplo, que amor não é merecimento, amor é mandamento.
Amor é ordenança de Deus e que a gente deve se derramar em amor sobre as pessoas. Isso vai mudando os nossos relacionamentos, muda a maneira como eu trato os meus filhos, muda a maneira como eu faço paternidade, como eu faço maternidade, porque você pensa diferente, então você passa a agir diferente desse mundo. Há uma frase, essa é a melhor frase da noite, pode passar para mim, por gentileza. Há uma frase que diz assim, ó: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Quem disse isso, irmãos? Quem disse isso, Bruno? Quem disse isso? Quem disse isso, Bruno? Ó, quem disse isso? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, não o menino e o Rumi, né? Jesus. O que Jesus estava dizendo? Essa é a oração sacerdotal de Jesus. E ele está dizendo, essas ovelhas que o Senhor me deu, eles vão viver no mundo, Senhor. Não tem como eles saírem do mundo. Viver cristianismo não é sair do mundo, não é mosterizar-se, não é construir um negócio lá no alto e dizer assim, aqui ninguém chega, porque nós somos, não tem como viver assim, a gente vive no mundo, e aí Jesus vai dizer, não tem como tirá-los do mundo, mas os livre do mal. Então a gente caminha nesse mundo sem ser dominado pela maldade desse mundo. A gente caminha nesse mundo como quem vive pelo bem e como quem vive por um valor que está acima de nós. É isso que Jesus espera de mim e de você, que a gente consiga andar nesse mundo, mas com a mente renovada e vivendo de uma maneira diferente. Porque o que é normal no mundo? Irmãos, olha a associação de Jesus. Não peço que os tires do, mas que os livre do mal. Ou seja, o mundo é mal. É por isso que o normal, que é normal para esse mundo, não funciona. Eu preciso dizer isso aqui para você hoje à noite. Ah, não, eu quero ser um crente legal. Já ouviu essa conversa? Eu quero ser um crente normal. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, mas ele é tão legal, ele nem parece crente. Entendeu? A gente pode ser legal e a gente pode ser diferente. Ser legal, ser uma boa pessoa, não significa ser uma pessoa normal. Jesus está dizendo, nesse mundo há mal, é por isso que o normal não funciona. Me parece que o normal não está funcionando, porque o que é normal hoje, irmãos? O normal está falido. Normal é gastar mais do que o necessário para impressionar a gente que não se importa com você e você nunca tem uma segurança financeira. Normal é divorciar-se e dividir os filhos no fim de semana. Normal é estar solitário. Normal é passar o dia inteiro no celular. Normal é achar que os amigos que eu tenho na tela fazem algum tipo de conexão íntima comigo, as quais eu não tenho há muito tempo. Normal é ter ciúme. Normal é ex-namorado matando ex-namorada. Normal é entorpecer-se com álcool, com drogas, fazer uma viagem qualquer. Normal é experimentar sexualmente de tudo quanto mais cedo, para quem sabe nessas múltiplas experiências e múltiplas bocas que eu beijo e corpos as quais eu abrace, eu me encontre e consiga definir quem eu sou. Isso é normal. Normal é estar irritado com todo mundo. Normal é estar cético com relação a tudo e a todos, igreja, governo, família, ninguém presta, ninguém serve, não dá para confiar em ninguém. Normal é ter uma atitude amarga em relação à vida. Normal é ser uma vítima, achar que de alguma forma todos estão com um complô contra mim, que ninguém quer que eu prospere na minha vida. Normal é não ter paz. Normal é estar infeliz. Normal é estar descontente. Normal é nunca ter o suficiente por mais que eu tenha. Normal é ansiedade. Normal é depressão. Normal é tirar a vida. Normal não está funcionando. Não funciona. O normal não está funcionando. É por isso que eu digo para você, você não é daqui. E se você não é daqui, você não pensa como quem é daqui. E você não vive como quem é daqui. Nós não somos normais. Nós não somos normais. Quem eu sou, pastor? Quem somos nós? Quem somos nós? Eu te convido a declarar comigo hoje à noite, corajosamente, o texto que eu coloquei aí. Quem sou eu? Eu sou um cidadão do céu. Minha vida pertence a Deus. Essa terra não é a minha casa, por isso eu penso diferente e eu vivo diferente. Vamos juntos? Eu sou cidadão do céu. Minha vida pertence a Deus. Essa terra não é a minha casa. Eu penso diferente e eu vivo de forma diferente. É isso que tem que estar aqui, irmão. Isso tem que estar na sua mente.
Eu sou um cidadão do céu. A minha vida pertence a Deus, essa terra não é minha parada final. É por isso que eu penso diferente e é por isso que eu vivo diferente. É por isso. Então, eu digo isso para você, assente isso na sua alma, no seu coração. Por quê? Porque a corrente desse mundo é muito forte, irmãos. A corrente maligna desse mundo é forte. Você que já foi na praia sabe do que eu estou falando. Sabe quando você chega na praia, monta o seu acampamento e de repente você está... O que aconteceu? Já foi na praia e teve essa sensação? Então você chega lá, aí você monta a sua barraquinha, a sua farofagem, pururuca, milho, queijinho, e não sei o quê. E ok, tá tudo ali, aquela farofagem total, fandangos, e as crianças cheias de terra, e ok, e vira aquele, né? Vamos brincar na água. Aí você começa a brincar na água. Não sei o que, ela corre, e vem, e pula onda, e não sei o que, e toma um capote. Aí, essa matogrossense acha que sabe nadar no mar, toma uns 2 caldos, e aprende, e vai indo, e a coisa vai virando, não sei o que, e pá. De repente você para olhar e fala assim, cadê? Cadê minhas coisas? Cadê minha casa? Cadê meu acampamento? Você está longe, o negócio está lá do outro lado. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? A corrente te levou. Você nem viu. Você estava intertido com as coisas dali, e quando você viu, a corrente estava te levando. O mundo é exatamente assim. Quando você vê, cadê minha casa? Cadê o lugar onde eu pertenço? Já levou. É por isso que Pedro nos diz, façam guerra. Vos abstenham, porque essas coisas, elas fazem guerra contra a sua alma. Não é só ir curtindo, isso está te afastando do centro, está te afastando do seu lugar, da onde você deve estar. Eu encerro falando 2 coisas hoje, aos pais e aos filhos. Pais que aqui estão. Ensine seu filho a ser diferente. Ô gurizada, ser diferente é que é legal. É sério mesmo. Eu sempre digo, eu falo mais para o Lourenço, que é meu filho mais velho, eu falo, filho, não é a roupa que faz a pessoa, é a pessoa que faz a roupa. Não é a marca. Ah, para, mano. Você acha mesmo que o seu valor é o negocinho do crocodilinho lá, Para. Tá maluco? É um tênis da Vans? Sério mesmo? Você está de brincadeira. Não é a roupa que faz a pessoa, é a pessoa que faz a roupa. Tem gente que põe o que quiser, ela fica descolada, fica maneira, sim ou não? Tem uns manequins que já não ajudam, não tem jeito, segue a vida. Tudo bem. Pais, deixa eu falar uma coisa para você. Como que a gente cria filhos diferentes? Posso ser sincero? Tentativa e erro. Mas intencionalidade. Seja intencional. Se você, pais que estão aqui, se você não for intencional com os seus filhos, o mundo é intencional com eles. A corrente do mundo não está aí para brincar, ela vai levá-los mesmo. É por isso que você tem que ser intencional. Tentativa e erro. Intencionalmente. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Não tem manual, não tem cartilha, não tem. Cada filho é um, cada adolescente é um, cada criança é um, cada pai é um, cada um tem as suas histórias, mas a gente tem que ter um princípio dentro de nós. Meus filhos serão criados para pensar diferente e para agir diferente. E aí você vai incorporando na sua casa coisas que você não faz. Por exemplo, na nossa casa a gente não xinga. Na nossa casa a gente não espanca. Na nossa casa a gente não empurra. Não é assim que se cria filho. Na minha casa, meus filhos nunca terão que num grupo de apoio dizer assim, as noites em que meu pai batia na minha mãe eram terríveis. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Ah não, porque quando eu entrava no quarto, meu pai corria para mudar o canal que ele estava assim. Jamais. Jamais. A gente vai ensinando. Na minha casa, eu nunca vou precisar mudar a música que eu estou ouvindo porque meus filhos chegaram. Tem coisa que a gente não ouve, ponto final. Tem coisa que não glorifica a Deus. E não é sobre a coisa, é sobre o princípio por trás da coisa. Pai, por que a gente não ouve isso? Deixa o pai falar. Por que a gente não fala assim? Por que a gente não vai em tais lugares? Ou por que a gente vai em tais lugares? Por que mesmo que esteja passando São Paulo e Corinthians na hora do culto, nós vamos na igreja? Mesmo que meu time do coração esteja jogando na hora do culto. Porque no dia em que a trombeta tocar, não me importa o time que meu filho vai torcer. O que me importa é se ele serve a Jesus ou não. Seja intencional. Pensa, Deus, me ensina a criar meus filhos pensando diferente. Agindo diferente.
Os meninos que estão aqui é a mesma coisa. Normal, gurizada, normal não funciona. O normal é clínica de recuperação, o normal é aborto, o normal é ter filho antes da hora, o normal é droga, o normal é bebida, o normal é vício. Isso é o normal. Isso é o normal. Depressão, suicídio, isso é o normal. Você tem que ter coragem de dizer, cara, desculpa, mas a minha cabeça está em outro lugar. Desculpa, não serve. Não serve. Não é para mim. Nós somos chamados a sermos diferentes. A gente faz viagens diferentes, a gente vai a lugares diferentes. Eu mando meu filho de férias lá para a Europa, glória a Deus por ter essa condição. Mas quem sabe, de repente, eu mando ele para uma campanha de Kings. Eu mando ele para um acampamento espiritual. Abrindo meu coração, eu tenho a maior vontade de em janeiro ter um acampamento de férias aqui na igreja, sabe assim? Daqueles assim que, sei lá, 2 semanas que você interna o adolescente lá na chácara e ele sai, ele não fala nem português mais. Entendeu? Eu tenho essa vontade, sério mesmo. Passa o trator no moleque. Ele aprende a lavar louça e, né, ok, mas mais do que isso, ele tem um Betel, um Peniel, um lugar onde o céu se abriu, sabe assim? Às vezes a gente, sei lá, economiza o que eu vou mandar para o intercâmbio, está tudo certo, não é isso, não é meu ponto, vocês entendem? Mas a gente esquece de ser intencional com os meninos, de expô-los a realidades, a pensamentos, a ideias que vão mudar a vida deles. A gente tem que ser intencional com a nova geração. E você, novamente eu te digo, sai dessa furada de querer ser normal, de querer parecer ser igual a todo mundo. Você, como diria nossa santa mãe, você não é todo mundo. E não é porque todo mundo faz que você faz também. Isso é Deus falando através da sua mãe. Nós somos hagios, nós somos santos. Sabe o que é santo? Paulo diz aos santos chamados para a santificação. Santo é alguém que é colocado à parte. Ele está no bolo. Aí quando entra, a santificação vem e coloca ele à parte. Irmãos, nós somos santos, amém, queridos? Nós somos santos. Eu termino usando uma ilustração que o Dr. Tony Evans usa num dos seus livros. E ele diz assim, o que acontece? Era depois, pode deixar. O que acontece se você tira um peixe da água? O que acontece com ele? Você vai lá e tira o peixe da água e fala assim, peixe, o negócio é o seguinte, vou te levar num lugar, você tem que saber, vou te levar numa loja da Apple, vou te dar um vale-compra de 20 mil reais, ou sei lá, uma peixe fêmea, você leva ele no shopping e fala assim, conhece essa loja aqui, ó, Zara, 30 mil para você gastar. A pergunta que fica é, o peixe vai ficar feliz? O peixe vai ficar feliz? Ou você pega o peixe, então você fala assim, o negócio é o seguinte, o que bomba hoje é rede social, peixe. Nós vamos fazer um vídeo aqui no TikTok, você vai dançar Baby Shark. Você vai dançar Baby Shark. E o negócio vai bombar, irmão. Vai viralizar, você vai ficar famoso nas redes sociais, todo mundo vai saber quem você é. O peixe vai ficar feliz. Sim ou não, irmãos? Não vai. A resposta é não. Por quê? Porque o peixe não foi criado para nada disso. Ele foi criado para a água. É por isso que ele vai dizer, o Tony Evans vai dizer assim, assim como um peixe foi criado para a água, eu e você, nós somos criados para Deus. É a única coisa que pode finalmente satisfazer a nossa alma, Deus. Pensar nas coisas de Deus, viver como quem se importa com os valores de Deus. É por isso que nesse mundo não há satisfação. É por isso que talvez você diz aqui, você chega e fala, eu tenho feito, eu consigo as coisas, eu busco as coisas, eu já tenho mais do que eu imaginava. Irmãos, é óbvio que muitos irmãos estão na luta, estão na jornada, mas tem gente aqui que como eu, rapaz, eu era pobre de maré desci. Irmãos, eu era pobre quando eu era criança, sabe, pobre. O meu rolê do ano, o passeio do ano era comer um lanche, comer um x-salada, era o evento do ano. E Deus tem me abençoado. Está rico, pastor? Claro que não, sou pastor batista, você está de brincadeira? Tá bom, tá ótimo. Mas se a gente não cuida, talvez a gente vai sempre dizendo, mas eu tenho, isso nunca me satisfaz. Talvez você tem muito mais do que um dia você imaginou ter. Mas você já tem muito mais do que um dia seus pais tiveram.
E a gente vai entupindo a vida da gente de coisas e a gente nunca está finalmente satisfeito com o que a gente tem. Por quê? Porque coisas não são capazes de ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Não são. Tal qual um peixe foi criado para a água, eu e você fomos criados para Deus. Quem sou eu? Eu sou um cidadão do céu. A minha vida pertence a Deus. Essa terra não é a minha casa, e é por isso que eu penso e eu vivo diferente. Você que está aqui hoje, você é uma obra-prima de Deus. Você que está aqui hoje à noite, você é um embaixador do Senhor, a Bíblia diz isso. Você é um representante do mais alto Rei do universo. Você que está aqui é o sal e a luz dessa terra. É por isso que essa terra não nos define, irmãos, aleluia! É por isso que a história que vivemos, o nosso passado nessa terra, não tem o poder de nos definir. É por isso que as provações que vêm sobre nós, neste tempo, não são capazes, em última instância, de nos impedir. É por isso que o medo não pode controlar você. É por isso que as dúvidas não podem te deter. É por isso que ninguém nesse mundo pode te quebrar. É por isso que nenhum hater pode vir amargar a sua alma. É por isso que o dinheiro não pode finalmente te comprar. E é por isso que os demônios não podem derrotar você. Por quê? Porque eu sou um cidadão do céu, minha vida pertence a Deus, essa casa não é o meu lar, e eu penso e eu vivo diferente. Você é o sal desse mundo. Quando você chega, por fim mesmo, que a voz acabou, quando você chega, a esperança chega. Sério, lá na sua casa, quando você chega, a esperança chega. Quando você chega, o amor de Deus chega junto. Quando você chega, a boa notícia chega junto. Quando você chega, a paz chega junto. Chega, porque eu não sou normal. Eu fui chamado para ser diferente. Quem eu sou? Eu sou um cidadão dos céus. A minha vida pertence a Deus. Essa terra não é a minha casa. E eu penso e eu vivo de forma diferente. Dê um glória a Deus. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo.